Shalom, gente do céu, tudo bem com vocês? Aline aqui para mais um dia de devocional. E como eu já falei ontem, né? Os nossos momentos agora de fevereiro, eles serão baseados em leituras aleatórias da própria palavra, tá bom? O devocional dia a dia que eu estava fazendo da Ângela foi no mês de janeiro. E esse mês nós estaremos fazendo algumas leituras de alguns salmos, alguns temas, os quais o Senhor vem ministrando ao meu coração, né? E aleluia, se assim for da vontade do Senhor também, que venha ministrar o seu coração em nome de Jesus. Agora vamos orar, clamando pela presença do doce Espírito Santo, aleluias, porque sem o Senhor, sem a presença dele, a gente não consegue compreender a palavra, a gente não consegue aprender a palavra, né? E consequentemente não conseguimos viver a palavra. E para estarmos com Jesus, a gente não tem só que ouvir, a gente precisa aprender e a gente precisa se policiar para que a gente seja verdadeiramente transformado pela palavra do Senhor e que essa palavra venha gerar cura, transformação, libertação, mudança de vida em nós. E é isso que eu desejo nesse dia. Amém? Então vamos clamar ao Senhor, o sangue de Jesus, né, que nos purifica de todos os nossos pecados. Papai querido, Deus Santo, diante da tua presença, Senhor, eu estou juntamente aqui com meu irmão, minha irmã, que resolveu, Senhor, tirar esse momento de aprendizagem, Senhor, esse momento de, aleluia, de audição do devocional. Eu clamo pela minha vida, pela minha família, Senhor, e pela vida de cada um que aqui vai passar e vai ouvir. Eu não sei em qual tempo, mas eu sei que o teu Espírito é aquele que manifesta, que fala, que abraça, que corrige, que ensina. E é isso, Espírito Santo, nós precisamos de ti, nós precisamos da tua orientação na tua palavra, que é fonte de vida. Aleluias, glórias ao Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Senhor, a ti seja dada toda a honra, toda a glória e toda a adoração, Pai. Que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer. Venha, Senhor, nos ensinar. Me ensina, Espírito Santo, a viver uma vida reta na tua presença, te amando e te escolhendo, Senhor, em todos os momentos, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém, queridos. Ontem, né, para quem ouviu o devocional de ontem, o Senhor ministrou aqui ao meu coração falar sobre a criação. Foi uma explanação bem sucinta, algo bem acessível, bem fácil, né, pra gente aprender que foi como tudo começou, né? Toda a criação dos céus, da terra, a separação das águas, até chegar, né, na criação do ser humano, que eu não li, mas que todos, né, aqueles que acompanharam, foi em Gênesis 1, amém? Glória a Deus. E ainda, né, falando sobre a criação, hoje o Senhor ministrou ao meu coração Salmo 33. E eu espero que o Espírito Santo, queridos, continue falando com você como ele vem falando comigo, né? E diz assim, o Salmo 33, louvor ao Criador e preservador. Olha que interessante. E ele nos convida. Regozijem-se em Adonai, ó justos. O louvor cai bem aos fiéis. E aí, você tem louvado? Deem graças a Adonai com a lira, cantem louvores a ele com a harpa de 10 cordas. Eu abro um parêntese aqui, né? Se você não tiver uma harpa, um violão, um teclado, se você não tiver nenhum instrumento, aleluia, use as suas mãos, bata os seus pés, use a sua voz, se renda em adoração com o seu corpo, né? Porque quando a gente louva, quando a gente canta uma música e quando a gente se expressa, né, dançando, a gente está fazendo um ato de adoração. E aí entra, né, um questionamento: a quem eu e você temos adorado quando ouvimos alguma música? E aí continua: cantem a ele uma nova canção. Façam músicas com habilidade e regozijo, pois a palavra de Adonai é verdadeira e toda a sua obra fidedigna. Ele ama a retidão e a justiça, e a terra está cheia da sua graça. Em outras versões, né, vem falando que a terra está cheia da glória do Senhor. E aí continua: pela palavra de Adonai, os céus foram formados, e todo o seu exército celestial, pelo sopro de sua boca. Ajuntou as águas do mar em um só lugar e formou das profundezas reservatórios. Que toda a terra
tema a Adonai. Eu vou abrir um parênteses. Temer não é ter medo não, viu, queridos? Aleluias, não confunda temer com medo. Então, o temor aqui, ele tem a ver com reverência. Amém, queridos? É como um respeito, sabe? Você vê que tudo que Deus fez e você o reverenciar, o honrar, né? Por quem Ele é e pela criação. Então, tem a ver, porque assim, a palavra do Senhor nos diz que o princípio, que o temor do Senhor, né? É o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Então, tem a ver com esse conhecimento, com essa reverência, com esse respeito, com esse amor, com essa devoção. Então, o temor tem a ver com isso, não é ter medo, não, tá bom? Então, pois ele falou e assim se fez. Ele ordenou e assim se cumpriu, né? Como a gente sabe, basta uma palavra do Senhor e tudo pode acontecer. Se ele quiser, ele ressuscita mortos, ele faz e desfaz. Amém? Faz e refaz de novo. Versículo 10. Adonai desfaz os planos das nações, frustra os planos dos povos. Mas o conselho de Adonai dura para sempre e seus planos são para todas as gerações. Abençoada é a nação, cujo Deus é Adonai, o povo que ele escolheu como herança. Olha que interessante, né? Porque aqui vem falando sobre uma nação que adora ao Senhor. Todas as vezes, queridos, que nós desviamos o nosso olhar do Senhor e passamos a olhar para qualquer outro, né? Qualquer outra, vamos colocar assim, autoridade, vamos colocar pessoa, quando os nossos olhos saem do Senhor, queridos, seja, né? Aleluia, glórias ao Senhor. Seja num momento onde a gente vê o quadro político da nossa nação, ou dentro da nossa casa, ou no nosso trabalho, independente da autoridade, aleluia, que está sendo exercida por outrem nas nossas vidas, quando o nosso foco sai do Senhor, queridos, a gente erra, a gente peca, a gente julga, a gente acusa, a gente já condena, e se brincar, a gente faz o papel de Deus, e não é isso que nós devemos fazer, amém? Então, o nosso papel é adorar o Senhor, se render aos seus pés, louvá-lo, a beleza da santidade dele, reverenciá-lo, né? Reconhecer que tudo que ele fez, tudo que ele faz por nós, né? Poder da criação é dele, somente dele, amém? E aceitar os conselhos do Senhor. E aí ele vem seguindo aqui no versículo 13. Adonai olha do céu, vê todo o ser humano do lugar de onde mora, assiste a todo vivente na terra. Olha, ele que moldou o coração de todos e entende tudo o que fazem. Então, quando o Senhor nos formou, aleluias, né, lá quando ainda estávamos ocultos na barriga das nossas mães, o Senhor nos formou, nos fez, nos permitiu, né, aleluias, estarmos vivos, sair dali, contemplar, aprender, crescer, temos as nossas vivências, fazemos coisas, queridos, e muitas das vezes tem pessoas que acham que Deus não vê o que está acontecendo ali dentro do seu coração, da sua mente, acha que foi esquecido por Deus, fica pensando e questionando sobre o Criador. Por quê? Porque a fé está rasa, não é uma pessoa que procura falar com o Pai, não fica questionando a existência do Senhor. Sabemos, queridos, que o adversário das nossas almas, ele começa a lançar setas na nossa mente, tentando matar a nossa fé, roubar, aleluias, tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, que é o plano de salvação. Mas para que nós recebamos, né, do Senhor essa salvação, existe um caminho. E o caminho, queridos, é só Jesus, não tem outro. A palavra do Senhor nos diz assim, ó, eu sou o caminho, que Jesus falando, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Assim disse Jesus. Então, nesse processo de crescimento, de desenvolvimento, aleluias, nós sabemos, aprendemos e ouvimos falar sobre Deus de alguma forma, né? Mas e a nossa busca? Como está a nossa busca por esse Deus que cuida de nós, que nos dá vida, que prepara o alimento, que nos dá a chuva, que nos dá o sol, sabe? Que nos dá a natureza, os animais, fez tudo isso para nós, né? Como é que está a nossa devoção, a nossa busca para com o nosso Criador, o Criador das nossas vidas, das nossas almas? Como que está? Como que está a minha e a sua vida? Ele tem sido nosso Deus, Ele tem sido nosso Senhor, porque Ele nos escolheu para ser a sua herança, queridos. Herança é coisa boa, herança é coisa maravilhosa, não é coisa ruim. Quem que recebe uma herança que não gosta?
né? Então nós somos herança do Senhor. Ó, e aí ele fala, né, que aqui ele vem seguindo falando que ele contempla os nossos corações. Queridos, nós não estamos sós, independente das circunstâncias que eu e você estamos passando, seja num momento maravilhoso, um momento de celebração, nascimento de um filho, um casamento, né, como uma conquista, um projeto realizado, uma porta aberta, ou então o luto pela perda de alguém, uma dificuldade, uma falta de habilidade, um desejo, aleluia, de crescer em alguma área, de conquistar, de comprar uma casa própria, né? As lutas diárias, um problema familiar, um problema com o filho, com o cônjuge. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que o Senhor sonda o seu coração, o Senhor sonda o meu coração. E que neste dia você e eu venhamos entregar o nosso coração ao Senhor, sabe? Entregue a Ele. Tá nervoso, tá agitado, tá com medo, tá se sentindo desamparado? Vai para as Escrituras, ore ao Senhor. Se não conseguir dobrar o joelho, fala com ele sentado, fala com ele andando, fala com ele deitado, sabe? Pega o travesseiro, pega a almofada, convida o Senhor para ser ali, estar pertinho de você, deita no colo do Pai, fala com ele, ele vai te ouvir, ele vai te ajudar e ele vai te responder, porque o Senhor não nos desampara. Quando a gente deposita a nossa confiança verdadeiramente no Senhor, queridos, é certo o nosso socorro. Eu vou contar uma experiência que eu tive aqui, como um testemunho mesmo. Vai ficar um pouco extenso o devocional de hoje, mas eu preciso contar. Eu sempre tive muito medo de perder a minha avó, né? E eu sempre falava com Deus e o Senhor me mostrava já desde, assim, adolescência. O Senhor já havia me dado um sonho, eu perdendo ela, e eu chorava muito quando eu acordava. E falava com Deus, Deus, por favor, não quero perder minha avó, não quero perder minha avó. E, enfim, passaram-se muitos anos, né? E eu sempre com aquela dor, né? Aquele medo de perdê-la. Até que a vovó, né, completou 80 anos e ela tinha um problema de saúde. Ela tinha um problema, ela tinha a aorta da barriga dilatada, né? E a qualquer momento essa aorta iria romper. Mas o meu medo, assim, eu pensava que Deus iria preservar a minha avó ainda por muitos anos. Até que um dia o Senhor começou a mostrar, né, para minha pastora Osana na época, e mostrou também para uma amiga minha. E logo depois o Senhor também falou ao meu coração, mas eu não queria aceitar, queridos, porque para mim, Deus, como filha de Deus, na minha cabeça, eu queria que o Senhor preservasse a minha avó por muitos e muitos anos, 90, 100 anos, sei lá quanto tempo. E porque Deus tinha que me ouvir, Deus tinha que me dar ouvidos, Deus tinha que ouvir o meu clamor e a minha oração. E ali o que aconteceu nesse processo? A vovó passou mal, né? E ficou internada, e o Senhor já havia falado que iria recolhê-la, né? Até que eu vi como se fosse um jardim mesmo, né? E assim, uma mão colhendo uma flor, né? Enfim, queridos, e foi assim que aconteceu. Vovó partiu, agora, biblicamente falando, ela está, né, descansando, aguardando Jesus voltar, retornar para buscar aqueles que são seus. E a palavra nos fala, né, que quem está aqui vai ser levado, quem é de Jesus, quem o tem como único suficiente Salvador, será levado para ele, e os mortos em Cristo também ressuscitarão. É isso que a Bíblia fala, né? Ressuscitarão, terão seus corpos glorificados, né? Porque para entrar na presença de Deus, querido, nós precisamos ter o nosso corpo glorificado, transformado, porque não tem como a gente entrar na presença de Deus, né? Humanamente falando, a não ser que seja pelo Espírito, através da oração. E esse corpo aqui, ele não suporta. A própria palavra nos diz que Moisés, né? Quando foi adentrar na presença do Senhor, o que aconteceu? Ele viu a sombra e já resplandeceu, imagina. O Senhor falou, olha, eu vou permitir você ver minha sombra, porque não teve um que me viu e sobreviveu. Não existe ser humano que vai me ver e vai sobreviver. Entende? Então, aleluias, esse é o nosso Deus. Precisamos ser transformados, precisamos nos santificar, viver uma vida de santificação. É por isso, querido, que nós adentramos na presença do Senhor, que nós queremos mais dele, queremos viver, aleluias, sabe, vê-lo, tocá-lo e se parecer com ele, se parecer com Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós, né? Glória a Deus. Então, como eu falei, vovó tá descansando no Senhor, aguardando, aleluias, a vinda de Jesus. E aí, queridos, quando vovó faleceu, né, eu, naquele primeiro momento,
eu fui até encaminhada. Eu fui pro médico, comecei a passar mal, não sabia por que estava passando mal. Cheguei lá, o médico me encaminhou pro psicólogo, o psicólogo me encaminhou pro psiquiatra. E aquele momento foi um momento muito difícil para mim, porque eu sou cristã, não aceito, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu ficava debatendo comigo, né? E comecei a orar, mas eu não entendia porque eu passava muito mal. Até que eu comecei a orar, a clamar, aleluias, e eu comecei a pedir ao Senhor para me ajudar naquele processo de luto, porque estava muito dolorido, muito difícil. E aí, todas as vezes que vinha o choro, que vinha o desespero, cada um, querido, tem o seu tempo, amém? Eu não estou aqui julgando você, eu estou contando a minha experiência. E aí, todas as vezes que eu lembrava da minha avó, que vinha aquela dor, que vinha aquela. Eu creio que foi um pânico, né? Vinha aquela dor, aquele pânico, aleluias. Eu começava a agradecer. Eu começava a agradecer e eu começava a orar e falava: Deus, muito obrigada pela vida da minha avó. Deus, muito obrigada porque foi ela. Muito obrigada pelas correções. Obrigada porque o Senhor escolheu ela para cuidar de mim. Obrigada porque o Senhor escolheu ela para me ensinar. Enfim, queridos, todas as vezes, até hoje. Quando vem a dor da saudade, eu agradeço. Graças ao Senhor, pela infinita misericórdia do Senhor, eu não permaneci em tratamento com o psicólogo, também não precisei tomar o remédio com o psiquiatra, né? E assim o Senhor abrandou o meu coração. E esse é o nosso Deus, ele conhece o meu e o seu coração. Talvez você ainda está nesse processo ou está passando por algum momento de dor. Eu quero dizer para você, entregue o seu coração ao Senhor, confia nele, como diz o Salmo 37, sabe? Confia, creia. O que aconteceu comigo não necessariamente vai acontecer com você, mas eu quero dizer para você, você não está só, assim como eu também não estive. Amém? Confia nele, entrega o seu coração para ele. Aleluias, porque ele te entende, porque foi ele que te fez. E seguindo aqui o salmo, né? Aleluia, glória a Deus. Eu vou passar para o versículo 18. Os olhos de Adonai assistem aqueles que o temem. Amém? Então, o Senhor é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos dá refúgio, Ele é o nosso abrigo seguro, é somente Ele. Aleluias. E glória a Deus. Os olhos de Adonai assistem aqueles que o temem, aqueles que esperam por sua graça, para resgatá-los da morte e mantê-los vivos em época de fome. Né? A gente sabe que temos aí, vamos ter alguns momentos difíceis, e é isso, queridos. Precisamos temer ao Senhor, confiar nele, aleluias, e crer que Ele é poderoso para nos dar um direcionamento, para cuidar de nós e suprir as nossas necessidades. E finalizando, nós esperamos em Adonai. Ele é o nosso socorro e o nosso escudo. Nele o nosso coração se regozija, pois confiamos em seu santo nome. Que tua misericórdia, Adonai, esteja sobre nós, porque confiamos em ti. Então, é isso, querido. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos adorar ao Senhor, exaltar, bendizer o seu santo nome. E medite, queridos, nesse devocional desse Salmo 33. Eu creio que o Senhor, aleluia, vai te fortalecer. Eu creio, porque eu já me senti aqui fortalecida através dessa palavra, sabe? Saber que Deus cuida de mim, que foi Ele que me fez, que Ele preparou todas essas coisas na terra, aleluias, para se manifestar e se revelar a mim antes mesmo de eu conhecê-lo. E assim também Deus faz com você. Se regozija porque Ele é o seu escudo. Se regozija porque Ele é seu socorro. Se regozija porque, aleluias, Ele é o nosso paizinho querido. E Jesus é o nosso resgatador. É o amado da nossa alma, a quem nós desejamos, a quem nós queremos viver com Ele, não só aqui, mas por toda a eternidade. Obrigada, Deus. Obrigada, Papai. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. É o que nós te oramos, te agradecemos nesse dia. Desejo um dia maravilhoso, cheio de Deus, cheio de fé, sabe? Um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez, crendo que o Senhor está com você e que Ele te ajudará e que Ele não te desamparará. Amém? Até amanhã, se Deus assim permitir. Mas se Ele não permitir, vocês continuem. Até mais!